Ficar em silêncio ou depor na delegacia? O que fazer? Assista esse vídeo aqui e entenda melhor essa questão. Uma coisa que me chama muita atenção em inquéritos e em processos criminais que eu assumo já em alguma fase avançada é a facilidade com que a polícia consegue obter uma confissão do sujeito na delegacia, em alguns casos. Ou ainda que não seja uma confissão, algum relato que não o favoreça. Olha que interessante. O sujeito está sendo preso em flagrante, está sendo conduzido por um policial, geralmente militar, até uma delegacia de polícia civil. Chegando lá, o policial convence o sujeito de falar o que aconteceu. É para o bem dele, né? É essa ideia que é vendida ali, que é anunciada pelo policial. Fala, porque se ficar em silêncio é pior. É melhor você falar. O sujeito vai e entrega as informações ali para o policial militar, sendo culpado ou inocente, tá? Independentemente de qualquer coisa, estou cogitando aqui um cenário em que o sujeito é culpado ou inocente, tanto faz. Certo é que ele entrega a informação para o policial militar e aí acaba repetindo essa informação ali no seu depoimento perante o delegado de polícia e pronto, ele assina aquele termo sem ler muitas vezes, né? Não acompanhado de advogado, e aí depois, lá na frente, quando aquela investigação se torna um processo, ele é acusado formalmente de um crime, ele observa que aquilo que ele falou não condiz com a realidade, ou então foi dito ou foi escrito de maneira que acaba lhe prejudicando muitas vezes. E aí, como é que ele faz agora? Vai entrar em contradição quando for depor perante o juiz, quando for interrogado perante o juiz? Se entrar em contradição, realmente a sua palavra fica em descrédito. E aí? Olha, e aí que é o seguinte: se a pessoa está sendo presa, o policial com certeza não está acreditando na versão dela. Se, por exemplo, vai um policial até a sua casa, sob suspeita de algum crime, está te conduzindo em flagrante, você acha mesmo que, se você abrir o bico, né, falar, por assim dizer, o policial está acreditando na sua versão? Acha mesmo que essa pessoa que está te prendendo está acreditando naquilo que você diz? Porque se fosse o caso, não estaria te prendendo. Concorda comigo? Faz sentido para você? A pessoa simplesmente fala tudo e mais um pouco, e depois, para poder desfazer, para poder consertar o que foi falado, ainda que tenha falado de maneira destemperada, equivocada, ou tenha assinado um termo sem ler o que foi assinado, isso pode prejudicar ela depois. Como é que volta atrás nisso? É muito difícil. O juiz não é bobo, o juiz vai acreditar que esse voltar atrás, essa retratação no depoimento, gera algo de suspeito. E claro, a lei não permite o juiz condenar só com base nisso. A gente tem aqui o artigo 155 do Código de Processo Penal, que na teoria é lindo demais. Quer ver? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Olhem comigo. Artigo 155 do Código de Processo Penal. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Não é disso que estou tratando aqui. Pensa comigo. A lei é linda. A lei fala que o juiz vai decidir com base naquilo que foi formado em contraditório durante a fase judicial. Mas tem uma brecha aqui. A lei fala que o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos colhidos na fase da investigação. Só que ele pode sim levar os elementos colhidos na fase de investigação como fundamentação para uma sentença condenatória. O que o juiz não pode fazer é fundamentar a sua condenação exclusivamente com base nesses elementos. Pode o juiz, contudo, fazer um cotejo entre aquilo que foi produzido judicialmente e aquilo que foi produzido na fase extrajudicial na delegacia. Então, digamos que o sujeito confesse um crime que não cometeu quando foi ouvido perante o delegado de polícia. Depois, em juízo, em audiência com o juiz, ele quer se retratar. Ele pode se retratar. É garantia que vai ser absolvido? Não, nem de longe. E o juiz, no íntimo dele, por mais que às vezes ele não coloque no papel, no íntimo ele vai notar: esse cara confessou lá atrás, agora está se retratando. Claro, não quer ser condenado. Todo mundo faz isso. Lá no íntimo, isso vai formar a convicção do juiz, sim. Saiba disso. É claro que a gente não pode ignorar cenários em que o sujeito confessa na delegacia porque eventualmente sofreu alguma violência e consegue comprovar isso. Mas olha o peso, o ônus da prova em cima do sujeito.
É sempre que ele vai conseguir provar que apanhou, que foi coagido para poder confessar? Não é sempre. Nós sabemos que dificilmente se consegue provar isso. Nem tão dificilmente assim isso acontece, infelizmente, mas dificilmente o sujeito consegue comprovar essa coação aí para poder afastar por completo a sua confissão que ele realizou lá na delegacia. Então, o resumo desse vídeo: você, advogado, que é acionado para ir com o cliente para a delegacia de urgência, na dúvida, fale para ele ficar em silêncio. Na dúvida, silêncio, porque depois você consegue entender melhor a situação, entender melhor o que tem contra ele, se ele é inocente, se é culpado, se compensa confessar lá na frente, em juízo. Na dúvida, silêncio. Você, eventualmente, que for preso em suposto flagrante por alguma coisa, sendo culpado ou inocente, na dúvida, fique em silêncio. Mesmo que às vezes for culpado, porque se você entregar muita informação ali, pode entregar coisas que são além da sua culpa. Você pode envolver terceiros sem querer ali, sem ter prova em relação a terceiros, e pode se complicar depois. Então, no calor do momento da delegacia, na dúvida, silêncio. Só fale quando seu advogado estiver presente e se tiver uma estratégia defensiva muito bem definida já no começo da investigação, no calor do momento de uma prisão em flagrante. Tá? Há situações que eu já vi que realmente confessar beneficiou o sujeito. Já vi uma situação que o sujeito foi preso por ter subtraído coisa alheia móvel de uma vítima que estava na rua. O delegado entendeu que era crime de roubo. Ele chega, confessa para o delegado a subtração, mas fala que, na verdade, não houve violência, não houve grave ameaça. O delegado ratifica a prisão pelo crime de roubo, que é um crime que envolve violência ou grave ameaça. Só que por essa confissão do sujeito, pelos bons antecedentes, o juiz, na hora de homologar o flagrante, o que seria uma tendência a converter esse flagrante em preventiva, sendo o crime de roubo, o juiz não. O juiz concedeu liberdade provisória sem fiança para o sujeito. Claro, o juiz não antecipou que entendeu ali que não seria roubo e sim um furto. O furto não envolve violência ou grave ameaça. O juiz não chegou a antecipar isso. Mas tudo indica que foi isso que passou pela cabeça do juiz. Ele levou em consideração a confissão do sujeito como fato positivo por ele ter confessado. Olha que interessante. Então, claro, tem situações em que a confissão, ainda que na delegacia, no calor do momento, possa ser benéfica? Tem. Só que, na dúvida, o melhor é ficar em silêncio. Porque se o sujeito confessa algo na delegacia, ou mesmo não confessa, mas declara informações na delegacia, para ele desdizer isso em juízo depois é muito difícil. Tudo vai ser observado, ok? Essa é a dica que eu tenho, tanto para você, cidadão, que eventualmente se vê numa situação dessa, como também para você, advogado aí, que acompanha esse canal. Obrigado pela sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Compartilhe o vídeo com seus amigos, colegas, comente aí o que você achou sobre o assunto abordado nesse vídeo. Assim, mais e mais pessoas terão acesso ao conteúdo jurídico aqui publicado. Clique no sininho e marque para receber todas as notificações para ser avisado assim que sair novo vídeo. Siga-me também no Instagram, onde comento alguns assuntos da área do direito, @lucascotr1, cota com 2 T's. Se quiser contribuir sugerindo assuntos, vai ao nosso site lucascota.com.br/sugerir, preencha o formulário, deixe ali um link de uma notícia, algum julgado, que nós comentaremos aqui no canal no YouTube ou no próprio site por meio de um texto. Obrigado e até mais!